Mas perdeu uma... Ok. Começamos a recordar, não é recordar, gravar. Recordar é uma boa. Ai. Recordar é O ótimo. Recording in Recordar é Progress. viver. Tô recordando, tô Recordar é recordando. viver. Recordar é viver. É viver mal Recordar duas é vezes. viver. Bom, Você mandou, Cris? ho- hoje nós vamos dar continuidade a neural networks, né? Deixa eu ver. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação, por estar aqui presente para o nosso encontro biweekly, quinzenal. Tá? E continuaremos. Hoje eu vou continuar a segunda parte da Neural Network, que eu comecei há 2 semanas atrás, a qual eu mandei. Nós colocamos o vídeo no Google e mandamos para vocês. Se alguém assistiu e tiver alguma dúvida, eu prometi a vocês para hoje concluir o que foi o que eu tinha começado na semana passada, que faltaram. Na verdade, o tópico principal que faltou foi como se faz a parte de treinamento e se calcula durante a parte de treinamento, como é que se calcula os pesos, os bias, etc. E também eu prometi um exemplo prático, o que infelizmente hoje não vai ser possível por dois motivos. Primeiro, eu tive alguns problemas hoje. Hoje foi feriado aqui, eu passei quase a boa parte do dia fazendo isso aqui, mas infelizmente não deu. E o outro motivo é que nós ainda temos uma boa parte para cobrir, tá? Tem uma boa parte para cobrir. O que eu gostaria de fazer hoje eu vou passando, tem alguns slides que eu pulei a semana passada, tá? Que eu gostaria de dar um pouco mais de ênfase, para que talvez a ideia fique um pouco mais clara para todos nós. E no final eu vou tentar, para aqueles que já conhecem, desculpe, mas aqueles que não conhecem, entrar no Colab, tá? E mostrar o Colab para vocês, né? Bom, Rinaldo, essa agenda foi a agenda de 2 semanas atrás, tá? Então, hoje nós vamos ficar aqui, olha, o penúltimo item é o backward propagation, tá? E o exemplo, mas como eu falei, eu vou passar alguns slides, os quais eu gostaria, eu acredito que sejam... em primeiro lugar, vocês não estão vendo minha tela, certo? Não. Não. Desculpa. Desculpa, gente. Desculpa. E agora? Sim, Ainda? Sim? eu sim. Sim, sim. Só que eu fiz... Ok, ok. Então, essa é a agenda da semana passada, da semana passada não, de 15 dias atrás. Hoje eu vou focar um pouco mais na backward propagation, ok? Backpropagation, o que é backpropagation, etc. Mas eu vou dar uma passada rápida sobre o que nós conversamos há 2 semanas. Bom, aqui é a TelePDC, a empresa de consultoria.
Algebrite? Algebrite, the Algebrite tá? É o novo site que eu estou começando. Eu espero que daqui uns dias esteja no ar. Tá? Bom, nós vimos há 2 semanas atrás que esse diagrama aqui, o qual que tem como ponto principal AI, ele supersede os ML, que é Machine Learning, e Deep Learning, tá? E também tem o Computer Vision, que faz parte do AI, Machine Learning e Deep Learning. Ok? Eu vou skip aqui, tá? Que nós vamos ver em breve, tá? Tá. Nós temos Machine Learning e Deep Learning. Todos, tá? Os dois têm learning, ok? Então, é um processo de aprendizado, tá? Onde nós temos processos de aprendizados supervisionados, que é supervised learning, tá? Semi-supervisionados, entendeu? E temos o Transfer and Learning. Eu pus esse slide aqui, que, na verdade, o cara está transferindo o, o conhecimento dele na hora não muito certa, né? Ou na hora certa, se ele quiser passar de ano. Tá? Então, nós temos vários tipos. O tipo de aprendizado supervisionado é quando você passa, entendeu? Você tem os dados, você tem resultados, você treina o network, quer dizer, você supervisiona a network por um certo... ou a network, se estiver falando de neural network, ou os algoritmos de machine learning, quando estamos falando em machine learning, tá? Pode ser um dos dois, então você treina, tá? E aí são supervisionados. E tem o não supervisionado, tá? Onde ele aprende por ele mesmo, tá? Uma das tarefas que se faz para aprender por ele mesmo é se você deixar um pêndulo invertido bom, você lembra do pêndulo, que ele fica, tem um fio e tem geralmente uma bola de ferro que ele fica fazendo isto, né? Ele tem estável, ele está aqui fixado em uma certa posição. E o pêndulo invertido, ele está invertido, ele tem que se manter a posição de equilíbrio dele, ele fica em movimento e se mantém a posição de equilíbrio. Na parte superior dele, ele não está fixado a nada, tá? Então, ele já é uma situação um pouco mais difícil de controlar. Um outro exemplo que não é que está em moda, né? Mas o que a SpaceX faz, tá? E lembra quando ela solta o foguete e ela recolhe, e aquele foguete vem e depois ele se acerta totalmente ao chegar na Terra e fica... Isso não é... Eu não sei se eu poderia considerar isso um pêndulo invertido, mas, tá? Existe todo um processo o qual se controla e quando ele pousa, ele tem que pousar numa situação estável, claro, né? Bom, unsupervised, ok? Unsupervised learning. Você provê uma certa na unsupervised learning, tá? Você não fica provendo,
você geralmente, às vezes você provê o que você dá para a neural network ou para o algoritmo. Na verdade, quando eu falo algoritmo, para a máquina, você pode dar você dá para ele rewards, ok? Você dá para ele rewards, ok? Quando ele faz algo bom, e quando ele toma certas decisões que ele faz algo que não deveria ser adequado, você se avisa para ele, mas você não provê data de treinamento para ele, entendeu? Você, de tempo a tempo, você prover algumas informações para ele, tá? Ah, bom, uma das coisas que se pode fazer, pode se usar para um supervised, é você, por exemplo, fazer a distinção entre células boas e células ruins. Neste caso daqui, olha, se você tem duas, um outro exemplo é quando você tem duas amostras e chega um dado novo e você quer saber a que amostra ele pertence. Tá? O reinforcement learning, desculpa, o reinforcement learning é quando você treina como se você treinasse um cachorro e você desse algumas. Ele toma uma decisão e você, ao tomar uma decisão, você prover para ele, diz a direção se ele está indo na direção certa ou errada. E no caso do reinforcement learning, existe vários algoritmos ou muitos estudos para reinforcement learning. É um tópico de pesquisa muito em estudo atualmente. Tá? Eu gostaria de. Esse foi um slide que eu pulei semana passada, há 15 dias atrás. Tá? Nós vimos que tem AI, nós vimos que tem Machine Learning e Deep Learning. Tá? Qual é a diferença? Tá? No caso da Machine Learning, você pode pensar como o seguinte: olha, eu preciso fazer um prato delicioso que está aqui à minha direita, com aspargos, frango e limões, etc. Então, o que é que eu tenho? Tá? Eu tenho os ingredientes e eu tenho uma receita. Se eu tenho os ingredientes e eu tenho uma receita, eu aplico a receita aos ingredientes, eu faço o processo e eu faço o prato. Isso daqui é um tipo. Se você tem a receita, entendeu? Então você não precisa fazer. Isso daqui não é um processo de machine learning. Tá? O que seria, se nós compararmos com este processo aqui em cima, o que seria machine learning? Machine learning, você tem os ingredientes, que são chamados de inputs, tá? Nós damos para ele, olha, aqui é o prato que tem que ser feito, tá? Aqui é o resultado desses ingredientes daqui. Me fala qual é a receita. Então, o que a machine learning vai fazer? Entendeu? Ela é como se ela gerasse a receita. Nós damos os ingredientes, dizemos, aqui é a lista de ingredientes, aqui está o prato que foi feito com estes ingredientes, qual é a receita? Entendeu? Então, esta é a grande sacada da machine learning. O que é que ela faz? Ela procura encontrar as regras. Nós damos treinamento, porque aqui embaixo seria o treinamento. Tá? Aqui eu estou falando só de um prato, tá? Mas é óbvio que na machine learning você treina
um algoritmo de machine learning com milhares de informações, tá? Então, como você treina com milhares de informações, então ela aprende, tá? Ela aprende não, ela te fala depois qual é a receita e dado que você tem a receita, você replica. Você coloca novos ingredientes, entendeu? E ela fala, o prato sai assim, tá? Então, mais ou menos esta é a diferença. A parte de cima seria um programa de computador, tá? Onde nós temos as regras definidas, nós temos as entradas, tá? E nós desejamos um programa que faça aquilo que nós queremos. No Machine Learning, nós treinamos a máquina, nós damos a entrada, nós provemos várias saídas e o algoritmo nos encontra como realizar aquela tarefa. Eu espero que tenha ficado... Esse slide eu pulei na outra semana, espero que tenha ficado um pouco mais claro. Ok. Onde aplicar? Tá? Se ambas, ok? Se ambas, tanto a machine learning como a deep learning, ela pode resolver a maioria dos problemas de computador, tá? Que é o que se... Olha, a machine learning está resolvendo todos os problemas, tá? O deep learning está resolvendo todos os problemas. Então, vamos aplicar para tudo, tá? Então, essa seria a ideia, né? Então, qualquer coisa que nós quisermos fazer, vamos aplicar machine learning e deep learning, ok? Mas a questão é a seguinte: se você tem regras definidas, tá? Se você tem regras definidas e e essas regras não são de muitas quantidades, como um programa para, por exemplo, tá? Um programa para tirar raiz quadrada. Você quer fazer um programinha para tirar a raiz quadrada de um número, tá? Você não vai aplicar machine learning nisso, porque é um problema simples, tá? Você não vai aplicar deep learning nisso, porque é um problema simples. Então, são problemas são mais aplicados em problemas onde, entendeu? A quantidade de informação que chega é muito grande, tá? E para ser tomada uma decisão. Por exemplo, um carro que dirige por ele mesmo, tá? Ele dirige, é um self-driving car, ok? Ele aplica-se machine learning porque existe, entendeu? Se você for codificar todas as condições ou tudo que ele deve fazer, dependendo disto, daquilo, vai existir milhões de ifs lá dentro, entendeu? Então, neste caso, a gente deixa a máquina aprender, entendeu? Usa-se algoritmos de machine learning e deep learning, tá? Porque existem milhões de condições, ok? Para que o mesmo tome uma decisão, tá? Quer dizer, se você tem muitas... Veja o item de baixo. Se você tem muitas regras, tá, né? Use, tá? Exemplo, tá? Carros que dirigem por ele mesmo, tá? Agora, um dos exemplos, tá? Para se usar Agora, quando que eu uso a machine learning ou deep learning, ok? Se você tiver, né? Se você tiver dados
tipos em spreadsheet, mesmo que seja, claro, você tem um banco de dados em spreadsheets, um banco de dados que ele é bem definido em uma spreadsheet, ele é bem definido, os dados são bem definidos, tá? Então, o que é que faz? Você pode usar a machine learning. Se, por exemplo, para o weather, entendeu? Onde as condições... Porque nos dados, você tem no banco de dados para spreadsheet, é um tipo de situação onde o banco de dados ele é fixo, tipo quase fixo. Agora, se você tiver uma condição de weather, de temperatura, então é um bom caso para se usar a Deep Learning. Ok? Então, Deep Learning é mais aplicada em situações onde o ambiente ele está variando. Tá? Ele é dinâmico. Você aplicaria algo adaptativo, ou algo que se adapta com as novas condições. Então, aí seria mais para Deep Learning. Não quer dizer que isso aqui seja uma regra fixa, tá? Isso não quer dizer nada disso. Provavelmente existem casos onde você possa usar um ou outro. Você pode usar, né, a neural network para dados fixos, tá? Mas pelo que eu experienciei, pelo que eu vejo, estas são as condições onde nós utilizamos ou Deep Learning ou Machine Learning, dependendo se o ambiente está variando, ou se ele varia ou não. Tá? Bom, esse slide daqui eu também não cobri semana passada. Tá? Aqui é Deep Learning. Aqui eu falei no anterior. Machine Learning versus Deep Learning. Okay? Machine Learning. Ele tem uma melhor performance. Ok, como eu tinha falado para spreadsheet, o Excel, entendeu? O outro, o Deep Learning, mais para... por exemplo, quando você tem fotos, você tem uma variedade de fotos muito grande em termos de, por exemplo, leão, tigre, você tem uma variedade muito grande. Então, o Deep Learning é mais aplicável, tá? Para identificação de fotos do que o Machine Learning. Tá? Então, inclusive, quando nós vimos que eu dei o exemplo de identificação de números, que é o exemplo que eu vou tentar fazer. Provavelmente o Reinaldo vai dar a próxima apresentação e eu vou pegar uns 15 minutos para fazer o exemplo de neural network com reconhecimento de imagem, tá? Então, você usa Deep Learning ou Neural Network, né? Como nós vimos, tá? Então, estas são mais as características que diferenciam Deep Learning e Machine Learning, tá? Esses slides nós vimos na semana passada. Na semana passada, só como fazendo uma recapitulação, tá? Aqui é o neurônio, aqui está a ativação, tá? Aqui é onde nós pegamos a conexão de todos os neurônios que estão aqui e nós fazemos a soma da ativação do neurônio anterior vezes
o peso aplicado para aquele neurônio, tá? E depois nós passamos por uma função não linear, tá? Essa daqui é o neurônio e se conecta com muitos outros neurônios, tá? Daí nós vimos na semana passada. Essa daqui são as funções não lineares, as duas são não lineares, apesar dessa daqui ser linear por trecho, mas é uma função não linear. Essa daqui também é outra função. Essa é a sigmoide e essa daqui é a ReLU, tá? Esta daqui também nós não vimos. Eu gostaria de passar mais um pouquinho de tempo aqui. Aqui é o exemplo de uma neural network, entendeu? Aqui nós temos as entradas podem ser imagens, pode ser som, tá? E pode ser texto e pode ser outras coisas. Eu pus esses 3 exemplos, tá? Imagem, som e texto. Se o usuário é capaz de transformar estas entradas em números, tá? Ou tensores, tá? Tensores, que eu já vou definir, no próximo slide eu vou definir um pouco melhor o que é um tensor, tá? Ou tensores, então, ele pode utilizar neural network, tá? Ou ele pode utilizar machine learning. E na saída ele tem outro tensor também, tá? Então, ele tem um tensor de entrada, ele tem um tensor de saída, e ele tem um tensor nos inner layers. Então, ele tem um tensor flow. Ele tem o flow do tensor. Por isso o nome do software TensorFlow. Tá? Então, ele tem as entradas dele em vídeo, whatever, que ele tiver. Ele transforma isso aqui em tensor, esse tensor vai fazer o flow pela neural network e vai gerar um outro tensor, o qual ele vai ter que fazer uma interpretação e saber a decisão que vai ter que tomar, certo? E por esse um tensor aqui, outro tensor aqui, tem várias camadas, é chamado de TensorFlow. Tá? Só para nós tem alguns nomes por aí, mas só para a gente nos situar melhor, porque o nome TensorFlow. O nome TensorFlow é isso. Agora, o que é um tensor? Tá? Aqui é um exemplo, tá, de um tensor. Nós podemos ter um escalar, que é um número 7, número 10, número whatever. Isso é um escalar. Nós temos um vetor, que é um conjunto numérico, entendeu? Nós temos matrizes, que é dimensão 2, tá? E nós temos tensores. Tá? Na verdade, isso aqui é chamado de tensor, a profundidade dessa matriz é 0, tá? A profundidade desse daqui, você observe que isso aqui já tem 3D, ele tem 2Ds aqui e mais um D aqui. Isso aqui é como se você tivesse, tá? Várias imagens, ou como se você tivesse, entendeu? Um snapshot de uma situação de análise meteorológica no instante T0, no instante T1, no instante T2, tá? Você tem várias amostras, tá? Onde aqui você tem vários dados da análise meteorológica que você faz, e aqui você teria um tensor 3D, tá? Então, não tem nada de especial, 4Ds, 5Ds, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Então, seria 5Ds, etc. Então, tensor nada mais é do que
a maneira que se coleta os dados, ou a maneira que se representa um fenômeno, tá? Você pode representar alguma coisa numa matriz, ou pode você precisar de 3D, etc., n-dimensional. Tá? Então, isso aí é chamado de tensor, e por ele passar por dentro da neural network e gerar outro tensor, então esse tensor ele tem um flow, quer dizer, é uma corrente, né, que ele vai passando de step a step, e por isso que é chamado de TensorFlow. Tá? Nada mais do que isso. Tá? Bom. Aqui nós temos a função de ativação, de novo, que nós já vimos, já falamos. Aqui eu dei o exemplo da semana de 15 dias atrás do Oktoberfest, onde nós calculamos para ver se o Hans ia para o Oktoberfest. Nos dois casos ele ia. Tá? E aqui nós vimos que uma imagem, tá? Onde tem 28 pixels por 28 pixels, tá? Onde essa imagem vai se gerar um vetor de 784 números, não em RGB, mas sim em grayscale. 28 por 28 vezes 784. Está aqui, 784. E aqui estariam os neurônios, tá? Onde ele poderia estar ativado ou não ativado. Quando ele está em cor escura, é porque ele não está ativado. Quando ele está em cor clara, é ativado. É sempre assim, a cor é uma preferência de cada um. Você pode usar a cor que você desejar, tá? Eu estou só seguindo o padrão. Tá? Então, isso aqui seria isto. Aqui seria três números 3, porque o cérebro humano reconhece números diferentes das redes neurais, né? Nós vimos isto. Aqui nós vimos o número 3, como ele é representado. Você vê, eu tinha 10 neurônios de saída, ou um tensor com 10 neurônios de saída, e aqui, como eu coloquei na entrada esse número 3, bem mal feito, ele teria com alta probabilidade, provavelmente 98%, de ativar esse tensor aqui, que representa o número 3 para mim. Tá? É isso que eu falei, né? O tensor de saída, nós temos que tomar uma decisão sobre ele. Tá? E a decisão é quando a Neural Network fala que esse tensor aqui está perto de 1, quer dizer que aqui é 1, 2, 3, quer dizer que o número que foi colocado é o número 3. Tá? Bom, aqui é uma rede neural, tá? Simples. Aqui são neural Zoo, tá? Tá aqui, não é Zoo porque eu quis, mas sim porque o nome está até aqui embaixo, tá? Há diferentes arquiteturas de redes neurais. Nós até comentamos que tem uma que faz, ela se aproxima do PCA, ou qual será o Reinaldo deve falar na próxima semana, daqui a 15 dias, PCA. Aqui é a rede neural que eu estou acertando para que nós possamos rodar e fazer o exemplo, tá? Não vai ser hoje, como eu tinha falado, será daqui a 2 semanas, por 20 minutos. Tá? Aqui seria, aqui nós já começamos a falar o número 3, que eu divido aqui, inclusive o Anderson me fez uma excelente pergunta 15 dias atrás, sobre isso aqui. Tá? Aqui nós tínhamos... olha, gente, eu estou indo bem rápido, porque nós já vimos isso, tá? Nos slides que nós não vimos, aí eu que dou uma parada melhor, tá? Porque nós precisamos completar a parte de backward propagation.
tá? Isso aqui nós vimos, seria a ideia de como a Neural Network reconhece os padrões, tá? Para o número 3, nós vimos isto. Aqui nós colocamos o número 9, nós falamos, olha, entramos com o número 9 escrito desta forma, então esta rede interna daqui, esse layer interno, se carregaria de reconhecer esses pedaços do número 9, este daqui, esse segundo layer, ele reconheceria mais o círculo, e isso aqui, isso não quer dizer que eu esteja falando seja muita verdade, nós só estamos admitindo que seja desse jeito para que possamos prosseguir com a análise, tá? E é claro, e depois o número 9 aqui, como está ativado, tá? O neurônio número, que representa o número 9. Tá? Mais uma ideia, uma representação sobre esta intuição de edges, de patterns, etc. A convolutional, a neural network, ela usa edges, tá? Então, esta ideia daqui, ela não está muito longe da realidade. Né? Aqui nós já começamos a falar sobre pesos, que são os Ws. Então, nós colocaríamos aqui, olha, 28 entradas, mais 28 entradas, etc., mais 28 entradas aqui. Aí nós teríamos, tá? Esses números aqui são chutados, tá? Eles não são, não foram, eu não retirei isso aí de nenhuma neural network, tá? E quando chega aqui, olha, eu pego cada um valor da entrada vezes o W correspondente a ele. O que é que nós fazemos, tá? Soma-se todos, nós fazemos a soma dos produtos, mais algo que chamamos de bias, tá? Que ele está ligado aqui, nós estamos chamando de bias, e passamos por um elemento não linear. A saída dele é que vai dizer se o neurônio ele está ativado ou não, e o nível de ativação entre 0 e 1. Geralmente os níveis de ativação entre 0 e 1, tá bom? Bom, aqui nós vimos... aqui nós começamos a falar de treinamento, tá? Nós, no exemplo, vamos entrar com os dados, fazer o treinamento e fazer o teste da Neural Network, tá? Esse daqui, olha, foram colocadas 50 elementos para teste, ele acertou 49, então ele está com 98%, tá? De acerto, 98%. Tá? Isso daqui, esses números também foram... geralmente, esse número 98, 97 é um número coerente, tá? Para acerto de uma neural network. Esse é um detalhe, tá? Que eu esqueci de falar nos slides anteriores. Se você tem um problema onde ele precisa ser determinístico, então não aplique neural network. Tá? Se você tem, por exemplo, entendeu? Se nós temos uma equação, sempre que nós y igual a arco, vamos fazer um negócio simples, y igual a x mais z. Sempre que eu colocar os mesmos valores de x e z, o y vai dar o valor que é a soma dos dois. Isso daí nunca é para mudar, certo? Tá? A menos que você seja economista ou político, mas não é o caso, tá? Nós somos a grande maioria na área de exatas, então o x mais y tem que dar o z, tá? Z igual a x mais y. Vamos pegar dessa maneira. Então, se você
precisa de um sistema que seja determinístico, neural networks não é o caso de aplicar. Tá? Porque ele não é determinístico, ele é probabilístico. Tá? Ok. Treinamento. Tá? Nós precisamos treinar a neural network. Tá? Isso daí é feito. Todos os neural networks precisam treinar. Tem as técnicas que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Ops. Bom. Agora nós começamos, né? Nós colocamos a entrada, nós temos a saída, nós colocamos o número 3 aqui. Tá? Então, é de se esperar que este neurônio esteja próximo de 1, mas está dando 0,2, está dando 0,12. Então, esta neural network não está treinada, porque olha os resultados. Tá? Então, para isso, olha o resultado esperado. Deveria dar 0,01000000000. E o que é que deu? 0,20, 0,60, 0,12. Então, essa neural network ela não está treinada. Tá? Então, isso daqui tem problema, precisa ser treinada. Tá? Então, isso é o que nós vamos ver agora. Bom, então, essa aqui é aquela tabela do slide anterior, onde nós queríamos este resultado, que é o esperado, e nós temos este resultado daqui. Então, calcula-se um custo, uma função custo. Tá? Como é que se faz essa função custo? Este menos este ao quadrado, mais este menos este ao quadrado, mais este menos este ao quadrado. É a diferença dos quadrados. Ou é o quadrado... Não, peraí. É o quadrado das diferenças. É o quadrado das diferenças. Desculpa. Tá? Faz os quadrados das diferenças. Por que o quadrado das diferenças? Para que uma diferença que vá para um lado não anule a outra diferença. Então, é o quadrado das diferenças. Tá? Então, faz isto e calcula-se o custo. O custo, tá, teria que dar 0, ou bem próximo de 0. Tá? Mas observe, deu um custo alto aqui. Tá? Então, dado que deu um custo alto, agora o que fazer? Tá? Eu tenho um erro, é conhecido, tá? Que eu coloquei uma entrada, eu vi minha saída, eu estou treinando a rede neural, né? Coloquei uma entrada, observei minha saída, comparei com o esperado, fiz a diferença de cada um, elevei cada uma diferença ao quadrado, somei e deu um custo bem longe de 1. Então, preciso treinar a rede. Tá? Nós temos a função custo e nós vimos que, neste caso, ela tinha... eu vou voltar aqui um pouquinho. Lembre-se, cada neurônio se conecta com 14. Cada um desses 14 se conecta com mais 14. Cada um desses 14 se conecta com mais 10. Isso daqui, a dimensão disso aqui é muito alta. O que nós vimos aqui, ela dá uma dimensão muito alta. Tá? Então, porque nós temos funções, nós temos o gradiente, se a gente achar uma equação, a gente faz a derivada igual a 0, esse é o primeiro passo para achar o ponto de mínimo, que nós queremos o mínimo custo. Tá? Então, nós temos que derivar a função custo igualar a 0. Tá? Então, derivar igualar a 0. O que é derivada? Derivada é a diferença entre dois pontos. Nós fizemos isso? Sim, nós fizemos. Entre o esperado e o resultado. Tá. Então, nós calculamos isso daí. Diferença entre dois pontos. E nós somamos todos. Tá ok. Então,
acontece o seguinte, nós temos que fazer isso para dimensões muito altas, tá? Se fosse, por exemplo, y igual a x ao quadrado, tá? Que é, um, que é uma parábola, tá? Como é que eu encontro o ponto de máximo de mínimo? Derivo igual a zero, é óbvio, no zero, né, dessa vez. E dá zero e aí é fácil, tá? Primeiro, eu tenho a forma. Segundo, qual é a dimensão? Duas dimensões, x e y. Tá? É simples. Mas, nesse caso, quantos Ws eu tenho? Quantos bias eu tenho? Então, a coisa aqui fica um pouco mais complicada. Tá? Aqui é o caso. Poxa, eu me adentei. Se bem que nós vimos semana passada, tá? Deriva igual a zero, acho o ponto. Você pode ter mínimo local, como nós falamos, né? Que pode ser um problema. Mesmo com duas dimensões, você pode ter problema de mínimo local. Tá? Mas, três dimensões, tá? Três dimensões, tridimensional, se quer chegar aqui neste mínimo aqui. Tá? Três dimensões, essa função, eu observo, ela tem vários mínimos. Tá? Agora, nessa daqui, nós vimos que dá 12.134, esta é a dimensão dessa rede neural. Tá? Dimensão 12.134. Observe, ela não é grande, ela tem 784 entradas, ela tem 14 neurônios aqui, 14 aqui e 10 aqui. A única diferença é que ela é full connected. Tá? Full connected quer dizer, esse neurônio aqui, ele vai se conectar com todos esses daqui. Tá? O próximo se conecta com todos os que estão à direita dele. Então, ela é chamada de full connected. Tá? Por isso que a dimensão dá grande. Tá? Mas ela dá melhor precisão. Bom, então nós temos um problema que é como achar o gradiente disso aqui. Né? Então, um dos algoritmos, tá, que nós vimos semana passada, lembra, isso daqui é o gradiente, tá? Isso daqui é o gradiente. O que é que nós queremos encontrar? Nós queremos encontrar como, se eu variar os Ws, qual é a variação do custo com relação à variação dos Ws, tá? Aí eu pego este vetor aqui, multiplico por um número, que é um step, tá? Isso, na verdade, esse é o algoritmo Newton-Raphson, tá? Então, porque é um algoritmo iterativo, o que é que ele faz? Ele pega o meu gradiente, ele multiplica por um step, ele soma com o anterior. Então, o atual é o anterior mais a variação. Lembre, esse gradiente com muitas derivadas aqui nada mais é do que aquela diferença elevada ao quadrado, tá? A priori. Tá? Feita dessa maneira aqui, isso aqui seria o algoritmo Newton-Raphson, tá? Aplicando o gradiente, é óbvio, tá? Ou a derivada. Bom, aqui a função custo, novamente, que nós falamos, tá? Quando é que a gente para esse algoritmo? Quando eu faço a atualização do algoritmo e o que eu encontro é muito próximo ao que eu tinha. Então, eu paro, tá bom. Tá bom. Ou o custo dá bem baixo. Tá? Eu estou tentando começar a apresentação de hoje, senão eu não ando. Tá? Senão eu não ando. Backpropagation. Hoje nós começamos aqui, tá?
Até agora foi revisão. Hoje nós começamos aqui. Então, nós temos o mesmo problema, tá? Nós temos os custos, tá? Nós temos os custos aqui, que são calculados pela diferença ao quadrado e a soma de todos, tá? É o que nós tínhamos falado anteriormente, tá? A questão é, eu vou ter que, veja, que este e este são os, provavelmente, que me diferenciam, são os piores, entendeu? Eu vou agir, eu vou atuar, eu vou colocar mais atenção. Ok, eu calculei o custo deu alto. Mas eu vou colocar mais atenção em quais diferenças. A melhor coisa que se deve fazer é pôr mais atenção nas diferenças nos piores casos. Tá? Então, vamos tentar diminuir o caso trabalhando nos piores casos. É isso daqui que eu tenho gradiente, tá? Eu tenho gradiente, mas esses dois são os piores casos. Porque o 0,8, na verdade, o 0,8 aqui está próximo do valor que eu queria. Tá? É. Qual o, qual o peso, tá, a mudar? Tá? Então, qual o peso que eu devo mudar? Tá? O que tenho que fazer, tá? A estratégia é ver o peso, tá? Ver quais são os pesos, os quais, se eu variar, ele vai me dar, tá, a maior variação na função custo. Tá? Esta é a ideia. Tá? Se eu souber quais os pesos, ou que eu, variando, me dê a maior variação na função custo, eu faço isso daí, eu faço todo o processo de uma maneira mais rápida. Tá? E isso daí é chamado, eu vou adiantando, é chamado de sensitividade. Eu não sei se é a melhor palavra em português. Tá? A sensitividade da minha rede. Tá? São aqueles pesos onde, se eu variar, ele vai me dar o menor custo. Para o Anderson, que é um vendedor nato, qual é o cliente que ele vai atacar mais? É aquele em que, se ele colocar um pouco mais de tempo, vai comprar o máximo dele. Certo? Aquele outro cara que não que passou 3 anos e nunca te comprou nada, ele não vai, entendeu? Melhorar o teu faturamento no final do mês. Tá? Então, desculpa a analogia, mas é mais ou menos isso. Tá? Então, é o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. Tá? Nós já falamos que nós temos que atuar naqueles os quais dão a melhor sensitividade, tem mais sensitividade. Tá? Se você falar em ter mais sensitividade, seria o quê? Aquele que o gradiente é maior, né? Aquele que tem maior variação, né? Aquele que a derivada é maior. Né? Bom, neste caso aqui, o que é que a rede faz? Tá? O que é que o processo faz? Vamos pensar. Colocamos uma entrada. A saída resultou nisso aqui. Tá? A saída que eu queria era esta, mas deu só 0,1. Deu 0,15. Tá? Essa daqui, por exemplo, olha, deveria dar 0. Deu 1 ponto.
porque eu estou no número 2. Esse é referente ao número 2. Essa daqui deu 1,13. Observe, 2,72. Eu tenho que baixar esses números. Tá? Então, o que se faz? Para cada... Está vendo? Olha, para o 0,71. 0,71 número alto. Tá? Então, o que eu faço? Eu analiso, tá? O que é que eu tenho que mudar em cada peso deste, tá? E ponho aqui, olha, eu tenho que aumentar, tenho que diminuir, aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. Então, eu fiz para o 0,71. Aí eu faço para o 0,15. Eu vejo o que cada peso desse daqui tem que ser mudado para que isso daqui aumente. Depois eu faço a mesma coisa para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para todos eles, entendeu? Nós analisamos a variação de todos esses números com a ativação aqui já existente e os pesos aqui, os meus pesos anteriores. Então, então, recapitulando, eu pego 0,71, vario este peso aqui. O que aconteceu? Aí eu tomo nota aqui. Aí eu vou. Aí o 0,70, aí eu vario esse daqui. E eu vou, entendeu? Um a um aqui, olha. O que está acontecendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui deveria ter todos esses 14 aqui. Então, aqui, eu variando a todos eles, o que acontece com 0,71? Aí eu vejo para cada um a variação deste, o que é que acontece para cada um desses daqui. Por que eu vejo para todos e não vejo para esse? Porque eu tenho que diminuir este, aumentar este, eu tenho que mexer em todos. Agora, os mais importantes, entendeu? São este, este e este. Mas o que a rede Neural Network faz? Eu vejo a variação de cada um deles aqui, entendeu? Para o 0,71, esse é o resultado de todas as variações dos Ws. Para o 0,15, esse é o resultado. Este é o resultado, esse é o resultado, esse é o resultado. Então, o que eu faço? Tira-se a média. Tá? Tira-se a média aqui, tira-se a média aqui, tira-se a média aqui, e vai tirando a média. Ao final, você tem o gradiente. Você sabe o que você deve fazer, que nada mais é do que a média da variação para cada um destes valores aqui. Ficou claro? Gente, me para, tá? Então, olha, é mais ou menos isso, tá? Então, eu tenho o W1, eu vejo a variação do W1 para todos os números e depois eu tiro a média. Por W2, W3, W4, e aí vai, tá? E tiro a média. Ao tirar a média, tá? Eu admito isso daqui como o meu gradiente. Tá? Então, você vê que você não precisa toda aquela derivada tal. Ótimo, aquilo derivada existe, gradiente existe, a maneira ideal de se fazer é aquela, tá? Quer dizer, a maneira mais precisa, mas não a ideal, desculpa. A maneira mais precisa seria aquela, mas a ideal é essa, porque você gasta menos memória, tá? É óbvio. Senão você passa o resto da vida para treinar uma neural network, tá? Bom, só que esse processo, vocês já notaram que deve demorar muito, tá? Esse processo deve demorar muito. Então, o que é que se faz? Tá? Ao invés de treinar, eu tenho 10.000 dados de teste, figuras para testar. Tá? Eu treino os 10.000? Sim, eu treino os 10.000. Mas eu não treino todos os 10.000 na rede. Eu treino por batch. Tá?
eu divido em grupos, e treino como se este grupo daqui fosse um conjunto de testes. O meu conjunto de testes é tudo, tá? Mas eu divido em valores, tá? E treino, tá? Só com quantidades pequenas. Por exemplo, eu posso pegar 10.000 e dizer, olha, eu vou treinar 100, eu vou escolher 100 grupos de 100, porque 100 vezes 100 dá 10.000. Então, eu treino 100 grupos de 100 e depois eu tiro a média da média. Tá? Então, fazendo isso, existe um speed da network. Mas uma coisa antes. Quando você vai treinar, você não pode, tá, pegar os seus dados. Não é que não pode, não é recomendável. Você pegar os seus dados, você faz o upload dos dados e treinar. Né? Por quê? Porque pode ter sequências grandes de uns, pode ter sequências grandes de dois, pode ter sequências grandes, assim, um ao lado do outro. Então, você está treinando a rede não de uma maneira aleatória. Entendeu? Então, é recomendável você fazer algo que chama de shuffle, entendeu? Que é pegar, trocar todo mundo de lugar e depois pegar os batches e depois trocar também, e aí você treina, tá? Então, você faz um shuffle, você embaralha, tá? É como se você pegar as cartas de baralho, entendeu? As 52 cartas do baralho, e você coloca de tal forma que não fique sequência de ases, ou sequência de 4, ou sequência de 7, entendeu? Vamos supor que você fosse treinar um baralho, entendeu? Então, você não faz isso, tá? Então, você faz o shuffle. Isso daqui cobre essa ideia de embaralhamento. Uma outra coisa, e quais são os primeiros Ws que eu uso? Essa é outra maneira também. Os primeiros Ws, geralmente, você gera um tensor aleatório, utilizando o TensorFlow, entendeu? Você gera um tensor aleatório e carrega com um tensor aleatório os Ws e os bias. Então, você carrega os bias e os Ws com tensor aleatório, e aí você faz o treinamento. Então, os dois iniciais cuidados primeiro, pegar os seus dados, embaralhá-los, tá? Você não vai trocar de valor, você só vai colocá-los em posições diferentes, os números. Depois, você vai gerar um vetor aleatório para os Ws, para os pesos e para os bias, carrega todo mundo de uma forma aleatória, mais aleatória possível. Aí você deixa a neural network. Aí você põe ela... não, aí você divide em batches, em subconjuntos como esse daqui, aí você carrega todo mundo, aí você treina um por um, depois... Quando ela fizer o treinamento de cada um desses daqui, ela vai tirar a média. A média pegar o seguinte, olha, esses 5 daqui, ela tira a média do W por 5, por 0, por 4, por 1, por 9, e depois ela tira a média, depois ela tira a média da média, e depois ela tira a média desses 2 daqui, desses 3 daqui, entendeu? E ela vai tirando a média para ficar mais rápido. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Espero que vocês... Okay. Só um comentário, professor, se o senhor permite? Fala. O senhor estava falando do embaralhamento, me veio à mente uma outra coisa. Por exemplo, quando nós estamos treinando um carro autônomo, né? E você pega uma pista, e a pista só tem curvas à direita, né? Você vai treiná-lo só para fazer curvas. Ele vai fazer curvas somente à direita. E quando você coloca ele numa pista reta, ele não sabe andar numa pista reta. Por quê? Ele não foi treinado, ele não conheceu aquele ambiente de
de pista reta. Então, no treinamento do carro autônomo, o que você faz? Você anda tanto à esquerda quanto à direita, né? E você anda reto, e às vezes você anda até na pista no sentido oposto do normal, Uhum. né? Para ele poder reconhecer e criar essa aleatoriedade que é exigida pelo algoritmo, né? Então, eu acho que esse modelo que o senhor deu de carta é exatamente isso, é você realmente pegar, embaralhar os dados, porque se você coloca ele sequencial, o algoritmo só vai entender a sequência. Ele não vai estar preparado para uma coisa estocástica, uma coisa aleatória, Aleatória. né? Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigado pelo complemento. Não, é isso mesmo. Tá. Bom, ao fazer isto, tá? Ao fazer isso, o que é que acontece com o gradiente? Ele fica este vermelho daqui. Aí ele muda para o nome de Stochastic Gradient, tá? Então, o Stochastic Gradient é Você fala quando... que tomou banho hoje, tá bom? Ah, Hã? você quer falar? Não, não. Só, Tá. desculpa. Aí, se você observar, entendeu? Ele vai atingir o mínimo, entendeu? Mas ele, em vez de ir em linha reta, ele vai fazer isso. Tá? E é chamado de Stochastic Gradient. Tá? A MNIST, ela tem data para treinamento e nós vamos utilizar isso aí daqui a 15 dias, tá? Eu vou. Tá. Agora nós vamos ver como a backward propagation ela funciona, mas para facilitar a dedução, tá? Vou utilizar uma rede neural só com um neurão, neuron, 2, 3, 4. Aliás, nós vamos focar nos dois últimos, tá? Só, tá? Para ficar mais simples, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4 e nós temos a saída, tá? Então, vamos supor tenha dado esses números daqui. Então, isso aqui seria ativação. Uma coisa. Esse L daqui é o layer, tá? Não é um expoente, tá? Então, isso aqui é ativação no último layer, ativação no penúltimo, no antepenúltimo e no antepenúltimo, ok? L-3, tá? Então, qual é o C aqui? O C na saída. Então, seria ativação em L menos o y elevado ao quadrado, certo? Qual é a ativação aqui? Como é que nós calculamos a ativação nesse neurônio daqui? Ele é este W, tá? É este W daqui, vezes a ativação do layer anterior, tá? Mais o bias deste neurônio aqui, tá? Então, passando por um elemento não linear, tá? Agora, vamos chamar tudo que tem aqui dentro do parênteses de Z, tá? Esse Z índice L seria o W vezes a ativação mais a bias. E o A índice L, a ativação índice L é o Z passando pelo elemento não linear, tá? De uma forma gráfica, ficaria o que vocês veem aqui na direita, tá? Então, o que é que nós queremos? Nós nada mais queremos o seguinte, olha, se eu mudar o W aqui, tá? Se eu mudar este W aqui, tá? O que é que vai acontecer com o meu custo na saída? Então, nós queremos saber o seguinte, olha, se eu mudar o W aqui, o que é que vai acontecer no meu custo de saída? Só isso que nós queremos saber. Depois, a mesma coisa se fala, olha, se eu mudar o B, o que é que vai acontecer com o meu custo de saída?
Ou se eu mudar a ativação no layer anterior aqui, o que é que vai acontecer aqui? Tá? Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos assumir que esses dois daqui são constantes e nós só estamos tentando atuar no W. Tá? Mantemos esses dois constantes e estamos atuando no W. Tá? Então, aquele gráfico continua o mesmo, tá? Nada muda aqui. Tá? E nós queremos saber o quê? A variação do custo com respeito ao W. Só que a variação do custo com respeito ao W. Tá? De uma maneira simples, isso daqui é chamado de chain rule, ok? Mas de uma maneira simples, olha, você pode cortar esse delta Z, delta W, delta Z, delta A aqui, você fica com delta C0, delta W, tá? Você poderia até pensar assim, olha, eu vou cortar este com este, vou ficar com esses dois, que na verdade é isso aqui. Então, essa é a regra, tá? Da cadeia, essa é a regra da cadeia da derivada. Tá? Então, nós vamos fazer isso. Tá? Bem simples, prometo. Só faltam mais 2 slides. Bom, o C0 é isto, né, que nós tínhamos vindo. Tá? Nós precisamos da derivada do seu zero com relação ao A. Tá. A derivada do C0 com relação à ativação é 2 vezes isso aqui. Olha. Caiu 2 e multiplica por isso aqui. Tá? Então, isso aqui está morto. Tá? Qual é a derivada da ativação em relação ao W? Tá? A derivada da ativação em relação ao W, tá? Nada mais é... Olha, a ativação é função do W. Vai ser a derivada da sigmoide ou da RLU da função não linear que você escolher. Tá? E a derivada do Z em relação ao ômega, quando eu falo de derivada, é a variação, é a diferença, tá? Às vezes o pessoal assusta com o nome derivada. É variação, é a diferença. Derivada é isso, né? Nós sabemos. Então, a derivada do Z com relação aos W, então, vai ser o quê? O A vai ser nada mais do que isso aqui, né? O A, a ativação do estado anterior. Então, essa fórmula daqui dá isso aqui. Tá? Se eu multiplicar este vezes este, dá isso aqui. Tá? Então, isso daqui nada mais é do que a variação. O que acontece com o custo, isso daqui nada mais é do que o que acontece com o custo quando eu vario o W. Tá? É só isso. Então, aí o que acontece? Nós temos que tirar a média. Eu pego todos os N pontos e tiro a média. Tá? Então, a variação do custo com relação aos Ws é a média de todos os N Ws. Tá? Bom, isso daqui foi. Agora, nós temos que fazer a mesma coisa com o B, mas com o B é simples, entendeu? Porque o B ele não depende da ativação. Se vocês verem, se vocês verem aqui, quando eu fizer essa derivada daqui, vai dar, quando eu derivar isso aqui, vai dar 0, tá? Não, B em relação ao W vai dar 1. Então, se vocês observarem, isso daqui vai dar isto, vezes, porque isso daqui vai dar 1, tá? Então, do B vai dar isso. Então, essa é a derivada é a variação do custo com a variação dos pesos, e essa é a variação do custo com a variação do bias. Elas são bem parecidas, a menos
ela não depende da ativação do nível da layer anterior. Só isso. Isso aqui é o gradiente. Tá? Teoreticamente, este é o resultado, tá, do gradiente. Tá? Já são quase 9 horas, eu vou parar por aqui, tá? Eu só queria mostrar para vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer. Nós podemos deixar a pergunta para depois. Esses são os softwares mais utilizados, tá? Keras e TensorFlow, o nome aqui está errado, tá? Preciso acertar isso. Keras e TensorFlow são os dois que eu estou usando, que eu vou usar. TensorFlow, Keras, e é claro, Python está lá dentro também, tá? Eu ia mostrar um pouco de Colab, mas já são 9 horas da noite, tá? Eu vou parar por aqui e não vou mostrar Colab, o Colab para vocês, eu deixo para a próxima vez, tá? Perguntas? Tem alguém acordado? Sim, estamos acordados aqui. Essas daí que você está mostrando são bibliotecas do Python? Todas elas? Olha, o TensorFlow, você poderia dizer, você carrega o TensorFlow no Python, tá? E você pode usar o TensorFlow direto no Colab, tá? Aí você usa NumPy, você usa as bibliotecas do Python dentro dele, tá? Colab é um bom lugar para se trabalhar para quem... Porque você é computador independente, né? Nada ele roda no teu computador, tá? Seria na nuvem, né? Ele roda no computador nos Estados Unidos, provavelmente, sei lá eu onde, tá? Então, você poderia usar o Colab, tá? Eu só vou abrir aqui rapidinho. Eu vou tentar só abrir o Colab para vocês aqui. Se eu conseguir. Vocês estão vendo o meu browser? Sim. Sim. Eu não sei o quanto familiar, tá vendo? O Colab está aqui. Tá vendo? Eu já tenho alguma coisa lá. My First. E já tem algumas coisas lá que eu estava brincando com o Colab hoje. Aqui você tem que conectar. Eu não sei se dá para perceber, está conectando aqui, ficou verde, conectou o Colab. Aqui eu posso... eu tenho que carregar. Eu teria que carregar e começar a rodar. Tá? Você pode carregar os seus NumPy, etc., e começar a rodar, entendeu? Começar a rodar como você... No Python, você fala import NumPy as NP, import TensorFlow as TF, etc. Faz a mesma coisa aqui, entendeu? Ele trabalha como se fosse o Jupyter Notebook. Tá? Ele trabalha como se fosse no Jupyter Notebook. E aí você roda os seus programas aqui, você faz de onde você tiver, você abre em qualquer computador, é computador independente, entendeu? É simples, né? Se você loga no Google, se você estiver logado no Google, ele vai e você roda. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta.
Ah, sim, sim, entendi. É que, então, todas aquelas bibliotecas, todos aqueles que você mostrou, igual o TensorFlow, eles são todas bibliotecas para utilizar no Google Colab, que é o do Python, ou elas são em outras plataformas? Ah, não, tem outras plataformas. Tem um PyTorch aqui, tá vendo? Aham. Tá? Aqui tem um PyTorch. Tá? Aqui tem o. Eu nunca utilizei o café, tá? E, entendeu? Eu conheço muito pouco. Eu não diria nem que eu conheço o PyTorch. Eu estou brincando com o TensorFlow. Tá? E o TensorFlow junto com Keras, tá? Na verdade, aqui é Keras. Tá? Junto com Keras, é isso aí que eu estou fazendo. Ah, deixa eu fazer algo aqui. Oh, eu queria saber como é que eu paro de gravar.